Pela segunda vez, foi Jesus a Canaã da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma hora em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Ficando louco, e eu seguindo em meio a todo este sufoco, que a anestesia, a energia que me resta. Senhor, tu ensinaste o amor, mas ninguém ama. Estão trocando a paz tão rara pela guerra. Vem dar um jeito nessa gente aqui da terra. Senhor, tu ensinaste o homem só fazer o bem. Não praticaste a violência com ninguém, mas o inimigo inverteu o teu papel. E assim o mundo está caminhando pra pior, morrendo tanto, porém sem sair do pó. Mas ainda resta uma esperança, que é Jesus. Volta, vem logo Jesus, de volta, depressa abre esta porta. Quero entrar e ficar contigo. Volta, vem logo Jesus, de volta, depressa abre esta porta. Me tira daqui. Senhor, a ignorância que atrapalha o progresso está levando as multidões ao insucesso. Eles não sabem ser os seus imitadores. Senhor, estão mentindo e alterando os teus preceitos, tentando assim dar cobertura aos seus defeitos, porém não passam de infelizes pecadores. Senhor, tu ensinaste ao homem só fazer o bem, não praticaste a violência com ninguém, mas o inimigo inverteu o teu papel. E assim o mundo está caminhando pra pior, correndo tanto, porém sem sair do pó. Mas ainda resta uma esperança, que é Jesus. Volta, vem logo Jesus, de volta, depressa abre esta porta. Quero entrar
ficar contigo. Volta, vem logo Jesus de volta, depressa abre esta porta, me tira daqui. Porque os judeus pedem por sinal e os gregos buscam a sabedoria. Porém, os chamados de Deus, tanto judeus quanto gregos, buscam unicamente o poder de Deus. A transformação, a mudança de vida. Os verdadeiros chamados, escolhidos por Deus, estão atrás de algo maior, melhor do que sinais. Algo melhor do que sabedoria, em busca de uma vida plena em Cristo Jesus. Sempre houve aqueles, desde os dias de Jesus, que andavam atrás apenas de sinais. Sinais para eles são tudo. Mas também sempre houve aqueles que andaram atrás de sabedoria. Filosofias para eles são tudo. Alguns apenas sinais. São extremos, outros apenas sabedoria. Alguns se tornam formais, ritualistas, frios com Deus, porque eles perdem a experiência com Deus por causa da sabedoria ou das filosofias, as equações que fazem dentro da palavra de Deus. São extremos. A Bíblia diz, o judeu vai atrás de sinal. E ele diz, os gregos vão atrás de sabedoria. Não há um povo na terra que andou tanto atrás de filosofias como os gregos. Isso é histórico, isso é bíblico. E a realidade é que isto ficou como uma base espiritual para a igreja. Porque também não houve um povo que andou tanto atrás de sinais e sinais como o povo judeu. Por isso receberam a Moisés, porque viram muitos sinais, mas pouco iam atrás da sabedoria. As coisas às vezes precisam ser mescladas. É necessário o sinal e é necessário a sabedoria. Não só uma coisa, mas ambas as coisas devem estarem operando juntas. Porque quando os judeus apenas receberam sinais, a mão de Moisés, o cajado se transformando em serpente, aquelas 10 pragas chamadas sobre o Egito, o mar vermelho se abrindo, pão, maná de anjos descendo do céu para alimentar o povo no deserto, tantos sinais sobrenaturais, mas percebe-se que somente sinais não podem salvar o povo, porque muitos morreram no deserto. A Bíblia chega a dizer, em 1 Coríntios 11, Deus não se agradou da maior parte deles. Eles só tinham sinais, e por faltar a sabedoria dosada com sinais, mesclada, operando juntas, o que aconteceu? Aconteceu que Israel
não entrou na terra, porque murmuraram, como um homem que não tem sabedoria murmura de tudo. Murmura dos dias bons, dos dias maus, murmura da família, murmura da igreja, murmura de tudo. Por quê? Porque não tem sabedoria. O homem sábio, ele não anda murmurando, reclamando, porque o homem verdadeiramente sábio, ele reconhece que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Seja dias nublados, sejam dias ensolarados, sejam dias escaldantes, sejam dias frios, ele entende que as fases da vida são para nos ensinar, são para nos elevar, são para nos dar um crescimento. Sem a diferença de fases, sem esta oscilação, dias bons e dias maus, o homem não poderá alcançar o seu caráter, o homem não poderá se completar. É necessário que as coisas sejam assim, que hajam dias tão positivos, onde tudo vai muito bem, mas é necessário que haja dias maus. Ninguém pode estar tão acostumado só com o mal e o mal, porque senão formará naquele caráter uma personalidade cruel, ingrata, violenta, um renegado. Ninguém também pode estar acostumado só com os dias bons, porque senão você terá uma pessoa totalmente indiferente, uma pessoa que não sabe valorizar. Todos aqueles que recebem as coisas facilmente, normalmente elas não conseguem dar valor real. Tudo vem tão fácil. E aí então nós temos esta meditação, judeus e gregos. Judeus, sinais e sinais e sinais. E por ter só sinais e sinais no deserto, morreram no deserto. Não entraram na terra de Canaã. Rebeliaram-se contra Moisés. Quer dizer que os sinais não podem impedir as muitas rebeliões. Tantas rebeliões viveu o profeta Moisés ao longo do deserto. Aquelas rebeliões queriam contaminar sua própria casa. Sua própria irmã levantou contra ele, mesmo vendo sinais. Os sinais operando sozinho levarão muitos a crerem em Moisés. Digo Moisés hoje. Os sinais levaram muitos a crerem em Moisés quando tirou o povo do Egito. Os sinais levaram muitos a crerem em Jesus. Porém, a verdade é esta: aqueles que recebem e creem apenas porque viram sinais, eles não poderão perseverarem até o fim. A Bíblia nos mostra isso. Aqueles que saíram do Egito, debaixo de tantos sinais, eles não perseveraram até o fim, exceto Josué e Calebe, e o restante havia nascido no deserto. Eles poucos viram sinais, eles não viram o mar se abrir, eles não viram codornizes caindo bem lá na saída do Egito, eles não viram aquelas 10 pragas vindo sobre Israel, eles não viram nada daquilo. Eles nasceram depois dos sinais, eles nasceram depois dos prodígios, porém perseveraram até o fim e conseguiram entrar na terra mesmo sem ter vistos os grandes e poderosos sinais que foram manifestados por Moisés. Eles não tiveram os sinais de Moisés, mas eles receberam o testemunho dos sinais e creram no testemunho dos sinais. E também receberam a sabedoria de Josué e Calebe, porque aqueles dois nem sinais eles manifestavam. Não foram tão usados em prodígios e maravilhas como o profeta Moisés. Porém, eles guardaram os estatutos e mandamentos que Deus houvera dado a Moisés. Foi o que foi dito por Deus a Josué, no capítulo 1 do livro de Josué, que se ele atentasse para a lei, atentasse para a palavra de Moisés, atentasse para
os estatutos que Deus entregou a Moisés, se ele fosse sábio para guiar o povo, obedecendo a mensagem de Moisés, Deus seria com ele, mesmo sem sinais. Deus seria com ele como foi com o profeta Moisés, que tinha a abundância de sinais sobre o seu ministério. Ou seja, as coisas precisam ser dosadas, o que não tem sido nos dias que nós estamos vivendo. O mundo tem sido guiado por sinais, tem buscado sinais e sinais, e por estas coisas o mundo está morrendo, e por estas coisas a religião, ela está morrendo, porque estão fazendo aquilo que, na verdade, São Mateus capítulo 12, verso 38 em diante, diz: então alguns dos escribas, diz a Bíblia, e dos fariseus, eram homens religiosos, os mais religiosos que haviam em Jerusalém. A Bíblia diz que tomaram a palavra dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. É tudo que o mundo quer ver, uma exibição de Jesus. É tudo que o mundo quer assistir, um espetáculo. O mundo acha que Deus tem que fazer um espetáculo para eles poderem crer no Senhor Deus. Ora, foi o que aconteceu nos dias de Cristo na terra. Queriam ver água transformada em vinho, queriam ver leprosos sendo purificados, queriam ver mortos sendo ressuscitados, mas a verdade é que os sinais não podem converter o pecador. Por que não? Jesus fez sinais, manifestou sinais, curou enfermos, abriu olhos de cegos, ressuscitou mortos. Ora, Jesus transformou água em vinho, mas a verdade é que, mesmo assim, eles foram influenciados a não crerem em Cristo, mesmo vendo tantos sinais. O que converte um homem, o que salvará a alma de um pecador, não é, meu caro ouvinte, o quanto de cegos ele viu enxergar, o quanto de paralítico ele viu andar, ou quantos mortos ele tenha visto ser ressuscitado. O que converterá um verdadeiro chamado, eleito filho de Deus, é a essência da palavra. É a totalidade da palavra que Jesus disse em Mateus 24, 34 ou 35, que céus e terra passarão, porém minhas palavras não hão de passar. O mundo anda atrás de sinais, o mundo anda atrás de prodígios, o mundo anda atrás de espetáculos, de shows. Muitos têm dado show de Deus, espetáculos de Deus, e Deus não chama os seus eleitos, os seus predestinados. Deus não chama os seus escolhidos desta maneira. Qual foi o sinal que Jesus fez para chamar São Pedro? Ele apenas disse: segue-me. Ele apenas disse: deixe tua rede, deixe de ser pescador de peixe e venha atrás de mim que vos farei pescadores de homens, de almas. Pedro não viu sinal inicialmente, mas ele acompanhou a Jesus, porque os verdadeiros filhos de Deus não substituirão a palavra, o convite de Deus a eles através da palavra, por nada. Muitos vão atrás de sinais e sinais, e então ficam vazios da palavra que liberta, vazios da palavra que dá vida eterna. Jesus disse: ela produzirá em vós vida eterna. A Bíblia diz que a palavra, ela mesmo, é que vai dar fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não adiantará ter sinais e não ter palavra. E também não adiantará ter apenas palavras e palavras, mas essas palavras nunca serem vivificadas e produzirem sinal. Uma coisa não é sem a outra. Assim como Deus criou o homem para a mulher para o homem, um para o outro, e os dois se tornam uma só pessoa, uma só carne, como diz a Bíblia, Deus criou os sinais e a sabedoria, os sinais e a palavra, mas precisam andar juntos. E eis aí o cenário religioso. Cada um vai a um extremo, alguns somente sinais e sinais. E quando falta sinais verdadeiros, genuínos, o homem tem que fechar os olhos no altar e então personificar algumas revelações e então dizer: Deus está me mostrando, quando na verdade Joel diz: aquilo é fruto de suas imaginações,
Estão falando que Deus está mostrando quando estão imaginando. Estão falando o que Deus está falando quando na verdade Deus não está falando. Aí a Bíblia diz, eles mentem, porque quando dizem, Deus me mandou dizer, e Deus não o disse, então mentiram. Mas eles foram atrás de sinais e sinais, e todos que se fundamentarem atrás, em cima de sinais, serão enganados. Porque a Bíblia diz que a própria besta, ela irá fazer sinais e maravilhas, e muitos andarão atrás dela, admirado, porque a besta, o próprio diabo que se encarnará em um homem, fará descer fogo do céu, e então seduzirá a humanidade, e todos dirão, realmente este homem é de Deus, realmente esse líder é de Deus, olha os sinais que ele faz. Mas a Bíblia já advertiu que a besta enganará todos, unicamente não enganará aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Os judeus vão atrás de sinais, e hoje os protestantes querem sinais e mais sinais. Não importa se a vida que vai manifestar os sinais seja uma vida suja, pecaminosa, seja uma vida que não está pautada pela palavra. Talvez alguém pudesse me interrogar, mas pastor, uma vida suja não pautada pela palavra conseguiria manifestar sinais espirituais? Sim, a Bíblia disse que sim, porque a vocação e os dons são dados para pessoas que muitas vezes nem sequer se arrependeram dos seus pecados. Ora, meu amigo ouvinte, e se assim não fosse, a Bíblia não teria dito que muitos naquele dia reivindicariam ter direito de entrar no reino de Deus, porque curou, porque profetizou, porque manifestou sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas não é a garantia de vida eterna. Sinais e maravilha não é a garantia de que aquele homem está correto. Eu digo isto porque a Bíblia diz que espíritos vêm debaixo para ungir as pessoas para crerem no engano, para crer naquilo que não é verdade. E chegaram alguns fariseus. Fariseus são atores, são fingidos, se passam por algo que não são. E disseram para Jesus, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas Jesus olhou para eles e disse, uma geração má. Quer dizer que se você serve a Deus só porque tem sinal. Eu vou à igreja porque naquela igreja tem revelação. Todo culto tem revelação. Geração má. A maior revelação é a pregação da palavra de Deus. A maior revelação é Deus se humanizou. Emanuel veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. A maior revelação é você render as suas vidas a Deus e então viver de acordo com a palavra, uma vida santificada, uma vida salgada pela palavra, uma vida repleta por Deus, uma vida iluminada pelos ensinamentos de Deus. E Jesus disse, uma geração má e adúltera pede por um sinal, eles pedem por um sinal. Abra os olhos do cego e crerei que tu és homem de Deus. Não está parecendo aqueles endemoniados que estavam de frente à cruz no dia da crucificação de Jesus? Salvou os outros e não salva a ti mesmo? Desce da cruz, salva a ti mesmo e então creremos em ti. Ou seja, o Mestre, o Deus da glória, sendo desafiado a manifestar um sinal. Se lembram de Herodes? Aqueles homens céticos, incrédulos, perversos, bêbados, semelhante aos homens dos dias dos quais estamos vivendo, bateram-lhe com uma cana na cabeça. E então dizia assim, fala quem te bateu. Havia uma venda nos olhos de Cristo. Revela-nos, mostra-nos esse sinal, e então creremos em ti. Que gente incrédula, não consegue crer na Bíblia, não consegue crer na palavra de Deus. O maior sinal de Deus, meu amigo ouvinte, é o Espírito Santo, levando um homem, levando uma mulher a arrepender dos seus pecados, a pedir perdão a Deus, a pedir perdão ao próximo, a acertar com aqueles os quais se tornaram sua vítima.
Não há sinal maior do que você ver Deus transformar uma prostituta numa dama honrável, transformar um ladrão em um homem santificado. Não há sinal maior do que você ver o povo se converter ao Evangelho, se tornar novas criaturas, dar um bom testemunho de vida cristã por onde eles passarem. Nas fábricas, nas repartições públicas, na igreja, na escola. O maior sinal que poderia haver hoje é Deus morando dentro de um jovem, é Deus morando dentro de uma mulher, é Deus morando dentro de um marido, de uma esposa, para serem sinceros, para serem fiel à palavra, para não negarem Cristo por nada. O maior sinal de Deus hoje é uma mulher que não nega a Deus pelas modas, não nega a Deus pelas novelas, não nega a Deus pela corrupção, não nega a Deus pela sensualidade, não nega a Deus pela sensualidade, pelo adultério. O maior sinal de Deus hoje é um jovem que não nega a Deus pelas drogas, que não troca Deus pelo álcool, que não nega a Deus por namoros ilícitos, por viver uma vida feito um animal irracional. O maior sinal de Deus hoje é um pregador separado do pecado, que não se compromete, que não se vende por fama, por dinheiro, por popularidade, não se vende por status. O maior sinal que Deus poderia fazer hoje é separar uma igreja, é preparar um povo para o seu arrebatamento em uma era quando ninguém mais pensa na volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. E Jesus disse: eles estarão satisfeitos, porque são maus, adúlteros. Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. E qual foi o sinal do profeta Jonas? Jesus disse: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Este era o sinal que Jesus queria que eles percebessem, mas eles estavam deixando passar por alto. Um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. O sinal da ressurreição. Jesus queria que eles olhassem que Deus havia se tornado homem e estava agora redimindo os seus filhos, aqueles que haviam se perdido, aqueles que ele escolheu e os viu desde antes da fundação do mundo como salvos, como alguém que não se endureceria, como alguém que aceitaria o Evangelho. E agora ele estava ali para salvar muitos. Estes muitos não eram outros, senão aqueles que ele viu que abririam as suas almas, cederiam os seus direitos, abririam o coração, abririam a porta da alma, há uma porta para chegar à alma. Eles abririam esta porta para que Deus entrasse e então ceiasse com eles, alimentasse-os, desfrutasse de cada momento aqui nessa terra ao lado deles. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas eles deixaram passar o verdadeiro sinal por alto. Não se converteram, porque viram sinais, curas, prodígios, maravilhas, água em vinho, cegos, purificação de leprosos. Viram sinais, sinais não convertem o povo. E falharam em ver o sinal que Isaías havia dito no capítulo 7, versículo 14. Eis que vos dou um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías 7,14 havia sido profetizado. Portanto, eis que vos dou um sinal. Eles viram sinais, mas não viram o sinal que liberta, o sinal que salva, o sinal que transforma, o sinal que dará força para aquele crente, para aquele homem perseverar até o dia de Jesus Cristo, que não deixará se vender por nada, se corromper por nada. Viram sinais, mas falharam em ver o sinal. O sinal é a palavra.
O sinal é o Espírito Santo. Foi o texto que nós lemos de São João, capítulo 4, verso 46 até o versículo 53, quando Jesus chegou em Canaã da Galileia, onde ele já havia manifestado sinais, água transformada em vinho. Ali agora havia um oficial que o seu filho estava enfermo em Cafarnaum. E quando ele ouviu dizer que Jesus estava chegando na Galileia, foi logo ao encontro de Jesus e rogou que Jesus fizesse mais alguns sinais. Água em vinho havia sido um sinal. Agora, curar o filho do oficial seria outro sinal. E então Jesus disse para ele assim, com palavras bem claras: vai, o teu filho vive. Sabe o que a Bíblia diz no versículo 50 do capítulo 4 de São João? A Bíblia diz assim, e o homem creu na palavra que Jesus disse e foi-se. Este é o problema dos homens hoje. O homem creu na palavra que Jesus disse. Os homens não estão crendo na palavra que Jesus disse. Jesus disse que é abominável um homem deitar com outro homem. Eles não creem na palavra que Jesus disse. Jesus disse, quem é Jesus? Jesus é Deus. Deus falou com Moisés. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Deus, o Espírito Santo, ele entrou e falou através dos lábios do apóstolo São Paulo aos Romanos capítulo 1, versículo 24. É abominável, atrairá pestes, maldições, destruições, condenações, horrores. Quando os homens entrassem em uma total perversão, a ponto de homem começar a ter relação sexual com homem, mulher começar a ter relação sexual com mulheres, e assim por diante. A Bíblia disse que os homens chegariam a este absurdo, que os homens praticariam atos sexuais com felinos, com animais, homens com homens, mulheres com mulheres, homens com os animais. A Bíblia diz isto. Mas, meu caro, precioso ouvinte, o grande problema está nisso. Os homens não creem na palavra de Jesus. Bem-aventurado foi este oficial que creu na palavra de Jesus. Quando Jesus disse, teu filho vive, ele foi, creu na palavra. Quando chegou em Cafarnaum, seus servos vieram e lhe disseram, teu filho vive, teu filho foi curado, teu filho não morreu. Então aquele oficial que anotou a hora em que Jesus disse, teu filho viverá, teu filho não morrerá. Jesus disse isso às 7 horas. E quando o oficial voltou, aquele oficial disse, a que horas meu filho melhorou de sua febre? A que hora o meu filho se levantou da cama? A que hora meu filho começou a reagir? Seus servos lhe disseram, às 7 horas o teu filho levantou da cama e começou a reagir, e a febre o deixou. E a Bíblia diz que aquele oficial entendeu que aquela era a mesma hora que Jesus disse, o teu filho vive. E a Bíblia diz assim, e creu nele, e toda a sua casa também creram em Jesus. Eis aqui o problema. Se os homens crescem em Jesus, tudo seria melhor. Se os homens crescem na palavra de Deus, tudo seria bem melhor. Mas creem em Jesus quando estão apodrecendo de câncer. Creem em Jesus quando estão cheios de chagas para morrer. E então, quando veem que não tem esperança, recorrem a Jesus. Mas nada querem com sua palavra. Creem em Jesus para dar vida, saúde para a mãe, saúde para os pais, saúde para si mesmo. Creem em Jesus para lhe ajudar a sair do fundo do poço. Só creem nele quando estão no abismo, sentindo os cheiros, horrores do inferno, da condenação, apodrecendo. Creem nele para lhe socorrer, mas depois de socorridos, nada querem a ver com a palavra de Deus. Este é o mal dessa geração. Querem sinais, creem em Deus para benefício próprio, mas nada querem a ver com viver a palavra. Não querem se vestir como a palavra diz, não querem pregar como a palavra diz, não querem viver como a palavra diz. Oh, meu amigo ouvinte, se o mundo cresce em Jesus, cresce em sua palavra,
a Bíblia diz que todos eles seriam absolvidos, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na condenação de nenhum dos mortais que hoje estão na terra. Porém, o homem não pode crer, não consegue crer. Há muitas coisas para ele crer, há leis para ele crer, há princípios tradicionais que a religião trouxe para ele crer. Então ele tem que deixar de crer na Bíblia para crer nos princípios denominacionais, nos princípios de éticas, para crer nos princípios culturais. Mas Jesus está aqui agora e a Bíblia diz: aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já assinou a sua sentença. Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amigo pecador, creia em Deus, reflita, venha analisar os teus conceitos de vida. Analise, examine-se, pois, o homem a si próprio. Examine a si mesmo. Veja se a tua alma está segura ou se ela está correndo risco de ser condenada. Meu amigo pecador, entrega a tua vida nas mãos do Senhor.